Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. Aqueles que não são inscritos, por favor, se inscrevam, ativem a notificação do canal para não perderem nenhum envio meu. Deixem um comentário aqui na seção de comentários para ajudar outros homens, dar a sua opinião, crítica, conselho e outros pensamentos, porque eu tenho certeza, tá? O seu comentário ajuda muito. Os comentários são como uma extensão do vídeo. Existem ouvintes que tecem comentários incríveis que chegam a ser melhores que o meu conteúdo no vídeo, na minha opinião. Realmente são comentários brilhantes que conseguem sintetizar a ideia do vídeo em algumas palavras, e eu tô sempre de olho nos comentários para responder e dar as marcações de amei devidas, tá? E é claro, compartilhem esse vídeo com aquele grupo de amigos ou com seus amigos que estariam interessados nesse conteúdo. E o assunto de hoje é o apaixonamento do Dia dos Namorados. Por que os homens se apegam tanto, não é? Ora, isso é simples, eu já expliquei no meu outro canal, é uma questão evolutiva. O apego tem que acontecer porque o homem ele tem um papel importante na manutenção da sociedade, né? Nós sabemos que ele sempre foi, ao longo da nossa história, o provedor e protetor, e se o provedor e protetor não tiver um motivo intrínseco para prover e proteger, ele não vai fazer isso. Então o que é que a natureza percebeu? Que o homem ele é necessário, tá? Sem o homem não existe humanidade, não existe maternidade, não existe nada, literalmente. Que por mais que as mulheres gestem e criem ali até a primeira infância a prole, a verdade é que sem o homem ela não conseguiria ter a proteção e provisão necessárias para gestar a criança. Então foi imposto na mente dos homens um tipo de prisão emocional justamente para que ele continue provendo e protegendo praticamente sem interesse individual nenhum. Literalmente como escravos, né? Quem nunca se sentiu escravo dos próprios sentimentos, dos próprios desejos, enquanto a lógica estava dizendo o contrário? O rapaz, sabendo que estava errado, sabendo que racionalmente aquilo não fazia sentido, mas o sofrimento continuava rasgando as entranhas dele, como se ele tivesse literalmente sob um feitiço, não é? É como se fosse outra pessoa ali dentro dele. É justamente isso que acontece. Hoje sabemos que o apaixonamento ele é uma chuva de hormônios que literalmente desliga a parte racional do seu cérebro. Eu já expliquei isso no outro canal, né? Inclusive no último vídeo do outro canal, o vídeo de retorno do bando do YouTube. Então eu não vou repetir esse conteúdo. O que é que interessa a nós aqui realmente? É a análise do porquê os homens se apaixonam e por que eles gostam de se apaixonar. Mesmo sabendo de tudo isso, no fim das contas, a maior parte dos homens, eles vão continuar em caminho à plantação. E é aquela máxima da sigla da gringa, né? Todo homem, o mais desperto que for, vai estar a 1 grama de validação feminina de distância da plantação. E com a plantação eles querem dizer literalmente a escravidão emocional. E não é só porque isso é uma coisa que você foi designado, projetado para fazer. Não é só porque existem estímulos e recompensas para esse tipo de servidão em todo o sistema, já que é algo que sustenta o sistema vigente, tá? Existem literais indústrias que se beneficiam desse tipo de comportamento, de homens sendo servis dos próprios instintos e dos próprios sentimentos e sendo literalmente gados. Então, grande parte das metrópoles, das cidades que a gente observa aí, se sustentam a partir dessa lógica de transição de renda, tá? De homens se forçando emocionalmente a serem provedores e protetores e transferindo renda. Não é à toa que os cálculos econômicos de grandes criadores de conteúdo da sigla mostram que 80% de toda a renda do mundo, toda a receita, não é feita por homens, mas essa mesma quantidade, só que de consumo, é feita pelas mulheres. Então, em todo lugar vai haver sim um protecionismo desse sistema, né? Todos vão querer conservar porque quase todo mundo ganha, exceto obviamente os homens da base. E não se engane, os homens do topo também seguem essa lógica. É só você observar o quanto dos gastos desses homens é consigo mesmo. Por incrível que pareça, a maior parte dos luxos eles não precisam. E a gente já está cansado dessa crítica do consumismo que muitas vezes é hipócrita, não é? Mas essa é a verdade. Existem homens que literalmente ceifam o dinheiro de outros homens apaixonados para também satisfazer o ego, esse instinto de provedor e protetor dele.
É só ver a quantidade de baby boomer dono de empresa que amangina pra caramba, que já se casou 5, 6 vezes, já perdeu mais de 75% do seu patrimônio em divórcios e em pensões alimentícias e continua nessa loucura. CEOs e grandes figurões de empresas de roupas, sapatos, cosméticos, etc. E eu vejo muito disso, principalmente nessa época do ano, né? No Dia dos Namorados. E agora veja só, que irônico. Aqui na machosfera, muitos caras dizem que foi isso que levou o mundo pra frente, tá? Veja só que engraçado. Os caras, eles criam uma narrativa de que se não fosse essa luta, essa corrida do homem para satisfazer o ego dele de mangina, de protetor e provedor, nós literalmente não teríamos construído nada. Porque foi essa ambição que criou empresas, que criou sistemas de conforto e tecnologia que nos permitiram chegar até o dia de hoje. Agora, eu vou lhes dizer o porquê eu discordo disso. Veja só, eu não tenho como garantir que eu estou certo, porque eu precisaria voltar no tempo e testar a minha teoria. E como vocês sabem, teoria é baseada em hipóteses. E a minha hipótese é a de que, primeiro, grande parte do consumo do mundo ele é fútil pra caramba. A gente não precisa nem olhar as castas mais altas da sociedade para perceber isso. Olhando mesmo para a base, para aqueles que são de classe média alta para baixo, a gente percebe que grande parte do consumo, até mesmo daqueles que estão na pobreza, que estão em favelas, é algo extremamente fútil. E é inclusive uma das condições que fazem essa galera não conseguir sair da situação em que eles estão. Você sempre observa aquela família que não tem reboco dentro de casa, que não tem uma condição boa para se viver, mas tem uma TV enorme, smart, assim, de 60 polegadas e um sistema de som altíssimo para ficar, obviamente, chamando a atenção dos vizinhos no fim de semana com uma música estrondosa, né? E isso tudo, é óbvio, surge a partir do manginismo. Porque eu também já expliquei no meu outro canal que toda a competição masculina ela surge a partir da vontade que ele tem de se reproduzir, tá? Subconscientemente ou mesmo inconscientemente, toda a competição que um homem faz é para derrotar o seu oponente, que muito provavelmente será um homem, quase 100% dos casos, e excluir ele da capacidade de conseguir reprodução, assim acabando com a concorrência. Então, vocês devem conhecer o Epifania Disruptiva e do que ele fala a respeito de tribalismo, de poder, dessas questões sociais fúteis do homem querer sacanear outro homem simplesmente pelo bel prazer, tá? Não necessariamente para se mostrar para alguém, mas às vezes é só para sacanear outro homem. E é aí que tá, nós temos esse incentivo, mesmo que não pareça óbvia a vontade de conseguir reprodução a partir desse instinto de sacanear outro homem, mas a verdade é que, intrinsecamente, lá no fundo do nosso cérebro, no subconsciente, estamos fazendo isso porque nosso âmago pensa: esse é um concorrente fora das condições de reprodução, é um homem a menos o qual eu vou ter que concorrer na corrida de acesso à reprodução. E do ponto de vista evolutivo, isso faz todo o sentido. Não faz sentido a gente entender o meio pelo todo, como a Epifania faz. Ele para no meio do caminho. E eu não estou nem criticando o Epifania aqui, mas veja só como não faz sentido. Ele para no meio do caminho dizendo que o homem gosta de ferrar outro homem porque gosta de ferrar outro homem. Porque existe um tribalismo intrínseco, uma vontade de demonstrar poder, e ele não está errado, ele está certíssimo. Só que ele parou no meio do caminho, ainda tem muita coisa para desenvolver. Ele não perguntou o último porquê. Por que o homem tem esse tribalismo intrínseco? Por que ele gosta de se mostrar? Por que ele gosta de demonstrar poder e ferrar outros homens? Por que isso libera prazer na mente do homem? Porque isso foi selecionado por aqueles que se reproduziram mais. Os que se reproduziram mais foram aqueles que destruíram a concorrência. E quando a gente está ganhando de outro homem, humilhando outro homem, ferrando a vida de outro homem, nós estamos o eliminando, destruindo algumas chances dele, ou mesmo todas, dele acabar se reproduzindo e retirando ele do tabuleiro, entendeu? A partir daí, os homens que tinham esse instinto de sacanear, de concorrer, de combater, de puxar o tapete de outros homens, acabaram se reproduzindo mais e passando esse instinto adiante. Então, a Epifania Disruptiva, ele não está errado. Não me entendam equivocadamente aqui. Ele está certo, mas ele parou no meio do caminho. E é por isso que eu digo, tudo
no mundo, no fim das contas, é por reprodução. Reprodução são elas e elas, por sua vez, como Nietzsche diz, são o intermédio de todo o mal do mundo. Mas como vocês sabem, eu não gosto de falar delas aqui nesse canal, né? Mas, novamente, existe aquela narrativa de que isso é um mal necessário, tá? O manginismo do homem e essa loucura por reprodução, no fim das contas, é um mal necessário. Porque não fosse isso, o mundo não teria chegado onde chegou. E isso é mentira, pelo menos do meu ponto de vista, e eu estou desenvolvendo essa teoria aqui. A partir da hipótese de que a desunião que gera essa loucura por reprodução, esse manginismo intrínseco do homem, mais trouxe mal à sociedade do que bem. E a maior parte dos frutos desse trabalho cego e sentimental do homem é, na verdade, despejada em bens fúteis. E é só vocês verem a quantidade de desperdício que existe no mundo, a quantidade de ostentação e luxo, que principalmente ficou comum nos dias de hoje, sendo algo democratizado até para as classes mais baixas, até para a galera mais pobre, justamente porque é uma vontade de se mostrar superior. E como eu disse, isso tudo tem raízes na reprodução, porque quando você se destaca, você na verdade está se mostrando como alguém que teve sucesso, alguém desejável. Ou seja, esses baixos instintos incontrolados e cegos pela reprodução levam à ostentação de produtos e práticas fúteis. Todo o desperdício e futilidade do mundo é motivado por esse baixo instinto de orgulho, de poder, que, acima de tudo, é motivado justamente pela vontade de concorrer com o próximo, mais comum inclusive nos homens. E daí se entende os caras que vêm aqui nos comentários dizer que os maiores males às vidas deles foram praticados por outros homens. Só que depois você entende que a motivação deles era justamente ou te retirar do ambiente de concorrência ou usar você como alavancagem para conseguir recursos e acabar mantendo o seu poder, porque conforto para um homem é muito simples, tá? O homem, quando ele não tem incentivo para ter ambição e concorrer com o outro, ou seja, quando se tira a validação feminina externa da equação, o homem fica naturalmente minimalista, e eu já disse, o homem naturalmente produz 3 vezes mais do que consome. Então, aqueles que acham que essa ambição cega é um mal necessário, eles estão totalmente enganados. É um mal completamente desnecessário que só gera futilidade. E o homem, naturalmente, ele já é uma criatura completa. Isso filosoficamente, teologicamente e biologicamente falando. Mesmo sem a motivação que o feminino traz para ele, ele ainda tem incentivos para descobrir, ele ainda tem curiosidade, ele ainda tem vontade de agir. Tome, por exemplo, os maiores nomes da nossa espécie, da nossa história. Nikola Tesla, que é o ícone dos homens que seguem o seu próprio caminho, Bach, Beethoven, Da Vinci e etc, etc. Homens que deixaram legados muito mais fortes do que a própria reprodução. Ou seja, homens completamente alheios da validação feminina externa ainda são capazes de levar a sociedade à frente e de maneira muito mais saudável, de maneira muito mais honesta, sem ostentação, sem necessidade de puxar o tapete do outro. Então, aqueles que dizem que a validação externa feminina foi necessária para que o homem trouxesse a civilização até aqui, estão completamente enganados e estão desrespeitando a memória de homens como Nikola Tesla, que só tornaram possível eu estar gravando esse vídeo e você estar assistindo ele por conta do seu legado. E também tem aquela coisa idiota de dizer que mesmo se do dia para a noite os homens parassem de ser apaixonados e manginos intrinsecamente, como eu citei aqui nesse vídeo, ainda assim eles continuariam competindo e continuariam tentando um sacanear o outro, porque a gente sabe, os maiores inimigos dos homens são os próprios homens, e isso o TFM já mostrou na sua série Os Maiores Inimigos dos Homens. São os próprios manginas, tradicionais conservadores, cavaleiros brancos e toda essa galera aí que mata e morre em nome da deusa vulva. E o fato é que o homem evoluiu junto um com o outro em ambientes de calamidade, tá? Em ambientes de crise, como caça e guerra. Por isso, nós temos muito mais incentivo para sermos fraternais um com o outro. Esse incentivo só morre quando existe a validação externa na parada. Sim, única e exclusivamente, porque em ambiente marcial
É muito comum, inclusive, um se sacrificar pelo outro. Quem nunca ouviu um conto de história de Brothers in Arms, muito mais comum lá nos Estados Unidos, né? De onde surgiu esse ditado, que são irmãos de batalha. O sacrifício já é um incentivo também biológico do homem. Até porque, por que você acha que homens vão à guerra, tá? Por que você acha que existem muitos jovens, inclusive aqui do lado da machosfera, dizendo que o sonho deles é participar de uma guerra? Por que você acha que existem tantos warheads, que são aqueles jovens meninos, é claro, e alguns adultos também, que amam contos de guerras e que secretamente sonham em participar de uma? E é por essas e outras que eu digo que a narrativa de grandes conspirações de poder, ou que o homem ele só é sacana com outro homem porque ele tem incentivo tribal, ou um incentivo de orgulho, de adquirir poder pelo poder, ou pelo mero prazer de ver o outro sofrendo. Eu acho que essa é uma narrativa muito insatisfatória e incompleta. Por que não se pergunta por que esse orgulho e por que essa vontade e esse prazer em ver o outro sofrendo? Em querer sacanear o outro. E, novamente, como eu explico, é um incentivo para eliminar a concorrência e se sentir o vencedor e se vangloriar para aumentar a sua relevância social e conseguir mais sexo. É simples. E o que eu percebo é que existe um protecionismo conservador contra essa minha narrativa. É um protecionismo do tipo, não, os seres humanos não são tão simples assim, eles não são como animais. Essa sua narrativa é muito reducionista e retira completamente a complexidade do ser humano que produz cultura e sociedade. Novamente, eu já disse, sem reprodução não há humanidade, e sem humanidade não há cultura e sociedade e muito menos poder. A reprodução é a base de tudo. E a lógica pura e simples, ela só é feita através de regressão. Como regressão? Você vai regredindo até os pilares, até as bases que configuram as causas do problema que você está pesquisando. E a base de tudo que cerca a humanidade é e sempre vai ser, e sempre foi, a reprodução. E é claro, existe também aquele senso de autoimportância orgulhoso de que o ser humano ele é muito diferente dos animais, né? Aquele positivismo kantiano de que o ser humano ele não é primitivo, ele é muito mais elegante e por isso ele quase que não faz parte da natureza, né? Quase que é uma criatura iluminada e etc. Novamente, um senso também iluminista, né, da época medieval. E é esse senso que é míope, é cegado pelo pecado do orgulho, achar que o ser humano é diferente dos outros animais, porque quando nós estudamos as motivações dos animais para fazerem o que fazem, nós sempre chegamos à conclusão de que eles estão brigando por território para conseguir se reproduzir, para manter ali o poder. Quando a gente vê, por exemplo, cervos brigando entre galhadas, é porque ele está lutando pela fêmea, e quando a gente vê, na verdade, qualquer macho de qualquer espécie brigando um com o outro, a gente sempre chega à conclusão, eles estão lutando pela fêmea para conseguir reprodução. Mas quando nós vemos um homem sacaneando o outro em ambiente de trabalho, ou brigando com o outro numa discussão de bar, ou mesmo aqui pela internet, um desrespeitando o outro, fazendo shaming e tudo mais, a gente, por incrível que pareça, não chega à conclusão de que eles estão fazendo isso para se reproduzir. Justamente porque nós mesmos nos vemos com uma ótica sagrada, uma ótica superior. É uma tentativa de nos proteger da real mediocridade do nosso ser. E quem critica essa minha narrativa justamente mostra esse orgulho cego de que não, o ser humano ele tem que ser mais complexo que isso, porque nós somos muito complicados e nós não podemos ser reduzidos a animais. E isso é um absurdo, quando na verdade nós passamos por um processo de evolução muito parecido, se não idêntico, com o de outros animais. E isso moldou o nosso ser, tá? E nós não somos nenhum ser racional. O ser humano tem lapsos de racionalidade. E a própria ciência humana é uma proteção do ego. É uma forma de não cairmos em desespero. E é por isso que nós criamos essa ideia de que somos muito diferentes dos animais, e que somos muito importantes, muito complexos, não é? Porque nós queremos nos proteger do senso de mediocridade. Mas a verdade, a dura verdade no fim do dia, é que as mesmas motivações que levam os animais a fazerem o que fazem são as motivações que nos levam a fazermos o que nós fazemos. E essa é a dura verdade que o ego
das pessoas, dos Blue Pills para esse efeito, não consegue enxergar. E ficam nesse engodo de conspiração de poder, porque não? Deve haver um mal maior no mundo, como um anticristo, ou uma seita, uma guerra santa, ou um grande plano para a decadência da humanidade, quando na verdade são só animais tentando garantir a sua subsistência, a sua reprodução e o seu gozo, o seu conforto. É simples assim. E para concluir esse vídeo, vamos à filosofia de homens que seguem o seu próprio caminho, tá? Não ponham palavras na minha boca e digam que para resolver o problema eu estou pregando que seja criada uma sociedade sem seres de luz, ou uma sociedade de Volcels, ou qualquer coisa do gênero. Lembrem-se, eu sou da filosofia de que o macro já está perdido. Qualquer um que vir com ideias de resolução social a partir do meu discurso não me representa e não entendeu nada do meu conteúdo. O recado desse vídeo é fazer vocês entenderem as engrenagens que movem o seu ser, tá? As motivações que levam você a fazer o que faz. A partir daí, você se entende e entende o seu arredor. Entende as pessoas e consegue se proteger delas. Você consegue identificar manginas, ambiciosos, traidores e entende por que eles fazem o que fazem. É só isso. E eu já expliquei em vídeos essa ideia do homem de tentar preservar as coisas e fazer as coisas se solucionarem ou se comportarem da maneira que ele queria é justamente um dos profanos masculinos, bem como é essa loucura pela validação externa feminina, que eu digo e espero que vocês entendam com muita clareza, é culpa dos homens. Claro, as mulheres também têm responsabilidade sobre isso, porque culpa e responsabilidade são coisas diferentes, mas elas têm o poder que os homens dão a elas. E é só assumindo a culpa dos nossos atos que nós podemos finalmente tomar o controle. É assim que, ao invés de ficar dizendo que nós fomos programados para ser assim e que não tem escapatória, de acordo com a filosofia introspectiva do homem que segue o seu próprio caminho, ele pode finalmente usar o dom dos lapsos de racionalidade e buscar se controlar. Quem não consegue escapar do bicho-homem, do animal, são os Blue Pills matrixianos. Vocês não podem ser assim, porque senão vão estar cavando a própria cova. Esse determinismo não pode valer para você. Você tem a obrigação moral de pegar esse conhecimento que estou te dando e, a partir dele, lutar contra os seus instintos destrutivos e mudar só a si mesmo. Abandone a sociedade porque ela já te abandonou há muito tempo. Ela não tem salvação. E esse é o meu recado. A vocês que acompanharam até aqui, um forte abraço. Aqui é o Coruja. Vejo vocês no próximo vídeo. Desejo sabedoria sempre e até mais.